No domingo passado, eu falei aos irmãos da defesa que o apóstolo Paulo fez do Evangelho da Graça, nesta carta que ele escreveu aos Gálatas, porque os Gálatas estavam a ser influenciados por falsos apóstolos que estavam a pregar um evangelho diferente daquele evangelho que havia sido ensinado pelo apóstolo Paulo. Esses falsos apóstolos estavam a ensinar que a fé somente em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação, mas que eles precisavam acrescentar à fé determinadas obras religiosas. E no caso deles, eram obras praticadas pela religião judaica, como guardar o sábado, a circuncisão, as festas religiosas, a lei de Moisés em geral. Esses falsos apóstolos estavam a perverter o verdadeiro evangelho de Cristo e, com isso, conseguiam fazer com que os gálatas negassem a suficiência do sacrifício de Jesus para a nossa salvação. O apóstolo Paulo ficou tão indignado com isso que lhes disse, lá do versículo 6 até o versículo 9 do capítulo 1, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Assim como no tempo de Paulo, ainda hoje vemos falsos apóstolos a pregar um falso evangelho, um evangelho que nega a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Irmãos, qualquer evangelho que ensine que a fé só não é suficiente, mas que o pecador precisa de uma determinada religião, ou de uma determinada igreja, ou de realizar obras indicadas pela religião e pela igreja, esse evangelho é falso. Ainda que hoje existem várias igrejas, várias religiões, há um só evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro é o evangelho da graça, que ensina que o sacrifício de Jesus é o único que Deus aceita e que é totalmente suficiente para a nossa salvação. Nada mais precisa ser acrescentado, nenhuma obra, nenhum dogma, nenhum sacramento, nem igreja, nem dogmas, nem obras religiosas. Tudo já foi feito por Jesus, o preço já foi pago. Por isso que lá na cruz, momentos antes da sua morte, Jesus exclamou: tudo está consumado. Isto é, tudo já foi feito. O
o preço já foi pago. No domingo passado, eu apresentei aos irmãos uma razão pela qual precisamos do Evangelho da Graça. E eu apresentei como a primeira razão que o Evangelho da Graça é a resposta de Deus à incapacidade humana em realizar obras que sejam suficientes para a salvação. Nós não somos capazes, irmãos, de realizar obras que sejam suficientes para a nossa salvação. Devido à nossa natureza humana contaminada pelo pecado, não somos capazes de realizar obras que sejam suficientes para pagar todos os nossos pecados. Desde o dia que nascemos até o dia que vamos morrer, quantos pecados cometemos? Quantas obras teremos que realizar para pagar todos esses pecados? Também, irmãos, não somos capazes de cumprir todos os mandamentos de Deus. E a palavra de Deus diz que se você deixa de cumprir um só mandamento, já é culpado de todos. Um crime apenas já é suficiente para que sejas considerado um criminoso. Por melhores que sejamos, irmãos, por mais honrados que sejamos, por mais virtudes que tenhamos, sempre estaremos a pecar e nunca faremos obras que sejam suficientes para apagar todos os nossos pecados e fazer-nos merecedores da salvação. Imagine quando morrermos, nós chegarmos lá no céu e Deus nos faz a seguinte pergunta: por que tu mereces entrar no meu céu? Que responderíamos ao Senhor? Que resposta daríamos a Ele? Não temos, irmãos, como fazer-nos merecedores da salvação, da vida eterna. Então nós precisamos de um plano de salvação que seja baseado não nos nossos méritos, não nas nossas obras. E é isso que Deus nos oferece através do Evangelho da Graça. Uma salvação de graça, baseada nos méritos de Jesus, que pagou pelos nossos pecados, Jesus que nunca pecou, mas que morreu como um pecador, porque Ele levou sobre si a nossa culpa e a nossa condenação. Por isso, irmãos, precisamos do Evangelho da Graça, porque nós mesmos somos incapazes de realizar obras que sejam suficientes para a nossa salvação. Hoje eu vou falar de mais 3 razões pelas quais precisamos do Evangelho da Graça. Então, a primeira é porque nós somos incapazes de realizar obras que sejam suficientes para a nossa salvação. A segunda razão é que o Evangelho da Graça é o antídoto de Deus ao orgulho humano. Porque nós, irmãos, nós somos orgulhosos por natureza. E uma das dificuldades que o homem tem para aceitar o Evangelho da Graça é porque este Evangelho da Graça fere o nosso orgulho. Quem gosta de ouvir que é indigno? Quem gosta de ouvir que todas as suas obras são impuras diante de Deus, até as mais virtuosas? Ah, pastor, o pastor está exagerado. Não, irmãos, é a Bíblia que diz isso, que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Quem gosta de ouvir que dependemos de um favor para sermos salvos, que nós mesmos não temos como conquistar a salvação? O homem ele quer conquistar.
O homem quer sentir-se merecedor. O ser humano quer ganhar. Os irmãos lembram do jovem rico? Ele foi até Jesus, e que foi a pergunta que ele fez a Jesus? Bom mestre, o que farei para ganhar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Então ele queria ganhar, ele queria conquistar. O que farei? Mas agora vem essa mensagem que nos humilha, que diz que somos pecadores, que as nossas melhores obras são como trapos de imundície diante de Deus, que não temos mérito algum. Ah, irmãos, isso fere o orgulho humano. Mas isso é necessário, porque o homem é orgulhoso por natureza. Tem que ser quebrantado. E a Bíblia diz que Deus abomina o orgulho. Ele dá graça aos humildes, mas resiste o soberbo, resiste ao orgulhoso. O orgulho é a raiz do pecado. Foi por orgulho que Satanás rebelou-se contra Deus. Por orgulho. É por orgulho que os homens se rebelam contra o evangelho da graça. Mas Paulo diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ah, irmãos, se fosse por obras a salvação, o céu não seria céu, seria um inferno. Porque seria um lugar de gente a vangloriar-se, de gente orgulhosa, soberba. Estou aqui porque eu fiz isso, porque fiz aquilo, porque eu fui melhor do que o João, do que o Manuel, do que o Joaquim. Estou aqui porque eu segui a igreja verdadeira, porque a minha igreja era verdadeira, porque fiz isso, porque fiz aquilo. Então seria um lugar de dar glórias ao homem que ganhou a salvação, e não glória ao Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Por isso Paulo diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos do evangelho da graça, porque é o poder de Deus para transformar vidas. Esse evangelho transforma. O próprio apóstolo Paulo era testemunha desse poder transformador. Observa o que ele diz de si mesmo, de como era antes de ser alcançado pela graça de Deus, no versículo 13 de Gálatas 1, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Assim era Paulo, um terrorista religioso. Perseguia a igreja, prendia crentes, matava crentes. Apesar de ser religioso, ele era religioso, mas por desconhecer o evangelho da graça, porque ele era legalista, fariseu dos fariseus, Paulo perseguia a igreja de Cristo. Ele odiava Cristo com ódio mortal. Ele odiava os cristãos. Ele havia sido responsável pela prisão e morte de muitos cristãos. Mas o que aconteceu com Paulo, que antes era Saulo, Saulo de Tarso? O que aconteceu que transformou não só o seu nome, mas a sua vida? Paulo diz, mas quando, no versículo 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Então aqui Paulo fala da sua experiência de conversão, quando aprouve a Deus que me chamou pela sua graça. O que ele está a dizer
é que foi alcançado pela graça, que pela graça de Deus ele pôde conhecer a Jesus, e a transformação que houve nele foi uma transformação tão extraordinária, tão maravilhosa, que ele tornou-se num pregador do evangelho que antes perseguia, de perseguidor a perseguido. Foi uma transformação tão radical e maravilhosa que essa experiência de Paulo passou a fazer parte dos comentários até de pessoas que não o haviam conhecido pessoalmente, mas conheciam a sua fama de perseguidor da igreja. E lá no versículo 23 e 24 ele diz: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. De quem era a glória? Era de Paulo? A glória era de Deus, porque ele foi salvo pela graça. Esse é o poder do Evangelho da graça. Não só livra o homem da culpa e da condenação do pecado, mas também livra o homem do poder do pecado. Paulo foi totalmente transformado, como ele diz depois aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, por causa do poder transformador do Evangelho da graça. Quando isso acontece, não é o homem que é glorificado, a glória é de Deus. Em quarto lugar, irmãos, precisamos do Evangelho da graça, porque é a providência de Deus para que tenhamos plena paz. Irmãos, não viveríamos em paz se a salvação fosse por nossas obras. Imagina, não haveria paz, porque sabemos no nosso íntimo que não somos merecedores. Todos os dias, irmãos, eu desperto e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E quando eu vou dormir à noite, eu faço a mesma coisa: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei, eu me conheço. Então, se nós fôssemos confiar na salvação pelos nossos méritos, não teríamos paz, viveríamos atormentados, amedrontados. Mas no versículo 3, olha como Paulo saúda a igreja: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, prestem atenção aqui na maneira como Paulo saudou os Gálatas no início da sua carta. Ele diz: graça e paz. Primeiro vem a graça, depois a paz. Por que a paz vem depois da graça? A resposta está no versículo 4: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. Irmãos, isso é graça. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do pecado, nos livrar da culpa, nos livrar da condenação. Por isso podemos viver em paz. Antes nós éramos escravos do pecado, mas Cristo se deu a si mesmo, entregou-se voluntariamente para morrer no nosso lugar e livrar-nos da culpa do pecado, do poder do pecado e da condenação do pecado. Então nós fomos salvos, irmãos, em 3 níveis: salvo da culpa, lá no passado, salvo da condenação, e no futuro seremos salvos da presença do pecado. Mas o homem culpado não vive em paz. A consciência lhe acusa.
ele chega a ter medo de Deus, como aconteceu com Adão depois que pecou. Adão tentou esconder-se de Deus. Deus perguntou: Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu ouvi a sua voz no jardim, tive medo e me escondi. Também o homem, sobre quem a religião coloca um conjunto de regras para alcançar a salvação, não vive em paz. Porque esse homem vive com medo de falhar, com medo de pecar. E se eu falhar, perco a salvação. E se eu pecar, não tem paz. Por causa disso, também vive na dúvida, não tem certeza da sua salvação, não tem segurança, vive com medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O homem que não conhece a salvação por graça, ele é escravo desse medo, o medo da morte. Vive toda a vida escravizado pelo medo da morte. Mas o Evangelho da Graça nos dá paz, porque nos livra desse medo, porque sabemos que a salvação não depende de nós, mas da graça de Cristo. Então o Evangelho da Graça nos livra da culpa do pecado, da condenação do pecado e do medo. O Evangelho da Graça diz: todos os teus pecados já foram pagos por Jesus, tenha paz, já estás completamente perdoado. O Evangelho da Graça proclama: não é pelo que fazes ou deixas de fazer, mas pelo que Jesus fez por ti, porque o sacrifício dele é único e suficiente para a sua salvação. Por isso, em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o motivo pelo qual temos paz com Deus, Paulo diz em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, graças a Deus pelo Evangelho da Graça, que é a resposta de Deus à nossa incapacidade de salvar-nos a nós mesmos. Nós não temos como realizar obras dignas e que sejam suficientes para a nossa salvação. O Evangelho da Graça é o antídoto de Deus para o orgulho humano. É o poder de Deus para transformar vidas. E é a providência de Deus para que tenhamos paz. Paz com Deus, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos faça regozijar no Evangelho da Graça.